Turma, nesse vídeo aqui vocês vão conhecer a história do Thiago Mancusi, que era técnico de enfermagem e hoje tem um ecossistema voltado para o atendimento domiciliar. O meu sócio, Fernando, vai acompanhar comigo e juntamente com vocês para conhecer todo o ecossistema da Dedicare. É isso. Eu vou fazer todas as perguntas que vocês gostariam de saber. Putz, é verdade, hein? Gostei. Vambora. Turma, chegamos aqui na recepção da Dedicare e o Fernando vai ser você fazendo uma pergunta para mim. Mancusi, eu quero saber a sua história. Quem é você? De onde você veio? E como você começou essa Dedicare? Desde cedo? Lá de cedo? Lá de trás, cedo. lá de Eita, trás. poxa, então eu nasci em Santos. Vim morar em Hortolândia porque meu pai passou numa empresa e a gente mudou para Hortolândia. Minha mãe trabalhou na Secretaria de Saúde, ela descobriu um carcinoma e pediu para eu fazer enfermagem. Mas eu não sabia que ela estava com esse carcinoma. Então eu acredito que ela viu algo em mim que eu não tinha visto ainda sobre cuidado. Foi aí que eu caí dentro da enfermagem. Eu não fui escolhido para enfermagem, que negócio de enfermagem por amor. A minha mãe me escolheu. Em 2006 ela veio a óbito, em 2012 eu comecei a fazer atendimento domiciliar. Na verdade, eu fazia atendimento dentro do hospital que um amigo meu fazia e eu trabalhava para ele. Tá, então a sua história começa no hospital como enfermeiro. Como técnico de enfermagem. Como técnico de enfermagem. Porque tem o técnico, tem o auxiliar, tem o técnico e tem o enfermeiro e tem as graduações. E a minha história com o atendimento domiciliar, com o home care, começou dentro do hospital. Tá. Fazendo uma renda extra. Já chamava Dedicare ou não? Não, eu trabalhava para o meu amigo, pô. Tá. Eu ia lá como plantonista. Eu estava cuidando de um paciente chamado Antônio, que foi o Dr. Ricardo Meoca, que indicou que era um parente dele. Falou, Thiago, gosto do seu trabalho, você consegue ficar com um parente meu à noite? Fui lá fazer esse plantão, porque eu lembrei do que eu fazia para o meu amigo. E o dinheiro vinha só para mim. Então não tinha uma parte para outra pessoa, era só para mim. E aí, nesse mesmo tempo, a Rosana Merino, uma triatleta da seleção brasileira, ficou internada no Hospital Madre Teodora e ela me contratou para cuidar dela no período da tarde. Então, pensa assim, eu trabalhava no Madre das 7 às 13, entrava na Rosana umas 13h30, que era bem próximo, saía às 18, ia lá pro Antônio, ficava das 19 às 6 da manhã e depois eu voltava pro Madre Teodora. Foi assim que começou o seu atendimento? Foi assim que começou meu atendimento. A Dayana trabalhava na Comgás, tinha um Celta, então ela que me levava em tudo. É aí que você falou que você se trocava dentro do Celta, né? Eu trocava dentro do Celta. Nessa época, o meu banho era só rapidão no banheiro do paciente e ela me levava de novo para o hospital. Eu fiquei rodando isso aí uns 20 dias. Porque aí o Antônio teve alta. Falou, Thiago, não preciso mais de você, fica tranquilo. Beleza, próximo assunto. Mas a Rosana que me deu o insight. Falou, Thiago, eu já era descolado. Técnico de enfermagem, andava de Hollister, Abercrombie naquela época. Mas um técnico de enfermagem usando Hollister. Não tem como falar isso. Eu já era metida, porque a minha mãe, meu pai me ensinou isso. E ela falou, você é diferente, você tem que montar uma equipe. E olha que doido. Ficávamos em 3 cuidando da Rosana. Eu era o único que se destacava e ela viu esse perfil em mim. E aí o Antônio, lembra do Antônio? Sim. Me ligou. Thiago, minha mãe tá vindo embora de Goiânia, eu preciso de uma equipe. Você não tem uma equipe? Eu tenho. Eu tinha? Jamais. Aprenda isso, tá, gente? Tá, mas antes, hoje você tem um home care, a gente vai mostrar a estrutura aqui. Antes daqui você estava em outro lugar, mas antes de falar de home care, você já teve outro negócio desde quando você começou lá atrás, você tinha casa do quê? Casa de repouso. Casa de repouso. Foi tudo meio que junto, né? 2013 a Dedicare, 2015 casa de repouso. Surgiu porque um enfermeiro Givaldo um dia me falou, Thiago, você trabalha com home care, tá surgindo uma oportunidade de comprar uma casa de repouso, vamos comprar? Falei, não vou fazer sociedade com ninguém. E aí eu fui conhecer essa casa de repouso. Conheci, gostei, acho que a gente pagou 25 mil reais na época. E eu não tinha dinheiro. Isso é 2015. Liguei pra Daiane, lembra até hoje, tava na Anhanguera, liguei pra Daiane, vamos comprar essa casa. E ela já tinha ido ver. Uma coisa, a gente não tem dinheiro. Eu falei, eu vendo Siena, porra. Eu volto a andar de ônibus, sempre andei de ônibus. E aí a gente conversou, aí eu chamei o meu amigo, o Abel, o pai dele é médico, e o pai dele deu a metade, e a gente deu de entrada, e a outra metade a gente pagou com 30 dias, que era o fluxo da casa de repouso. Aí passou 12 meses, a gente foi e comprou mais uma casa de repouso, do mesmo jeito, com 80 mil, sem dinheiro no bolso, pagando com o fluxo da casa de repouso. Mas eu quebrei as casas
e fiquei só com home care. Tá. De 2 modelos de negócio que você tem, casa de repouso e home care, você hoje olha para os 2 modelos, casa de repouso é algo que você tem suas ressalvas, então? Eu tenho mais ressalvas. Casa de repouso, Thiago, você prefere qual? Ou você indicaria qual? Home care, não tenha dúvida disso. Por quê? Casa de repouso, eu fico limitado. Tenho 10 pacientes, eu não consigo ter 20 pacientes. Home care, eu tenho 10 pacientes, eu tenho 20 pacientes, eu tenho 30 pacientes. Tá. E a casa de repouso, morreu 5 É pacientes. estrutura física, né? Você não E tem, casa de repouso, limitado. morreu 5 pacientes, você vai continuar tendo a sua folha de pagamento. Home care, morreu 5 pacientes, eu não tenho mão de obra, então não tenho aquele custo fixo, operacional. Boa. Casa de repouso tem. Legal. Antes daqui, você tinha um outro espaço. Você tinha quantos funcionários antes daqui? Você quer antes daqui ou antes de tudo? Antes de tudo. De tudo, eu trabalhava em casa. Fiquei de 2013 a 2017 trabalhando dentro de casa. Esse é o mais comum do pessoal que começa com home care? É o mais comum. Porque você começa com uma pessoa Com só, uma só você, né? pessoa comigo, fazendo os atendimentos, os procedimentos, e aí vai surgindo as indicações, aí você vai montando a sua equipe, mas nesse negócio, inicialmente não precisa ter um espaço físico. Não precisa. Hoje eu tenho por causa da estrutura que a gente fornece. Mas na época eu não precisava ter. Mas se você for pensar sobre faturamento, a partir de que momento você acha, olha, você precisa sair daqui porque você precisa ter um outro posicionamento, o mercado precisa te enxergar de uma outra forma para você ter mais clientes que dentro de casa você não vai conseguir? Eu acredito muito que a partir de 100, 120 mil reais de faturamento você já precisa Ter um espaço pensar, ter um espaço físico. Por que você enxerga isso? Aquilo que não é visto não é lembrado e não é contratado. Então, beleza. Eu já tendo 15 pacientes, você vai falar isso para o seu cliente. Tá bom, eu quero conhecer a sua empresa. Ah, não, eu trabalho home office. Como assim? Você tem 15 Não passa credibilidade. Não passa credibilidade. Então, o Aconteceu cliente... isso contigo? Não aconteceu. As coisas foram mudando. Porque eu fecho o contrato sempre via WhatsApp. O que as pessoas fazem hoje, Fer? Acho que depois da pandemia aconteceu isso. Olhou no Google, aperta a campainha e vem direto. Bate aqui na porta. Bate na porta. Sem fazer orçamento, sem nada. Pego surpresa. Poxa, deixa eu ver se aquilo que está sendo mostrado na internet é realmente de verdade. Aqui eu tenho 2 banheiros. Aqui dentro eu tenho a copa, que a enfermagem adora. Tenho mais 2 salas aqui que eram um estoque, e aí a gente cresceu, a gente mudou o estoque. Daqui a pouco vocês vão ver. Como a gente trabalha muito posicionamento, influência, a gente tem o nosso podcast. Deixa eu ver se tá tendo entrevista aqui. Ó, tá tendo entrevista, ó. Ó lá. Vocês me deixaram nervosa. Ficou nervosa. Não acredito. Essa é a Hello Kid, ela trabalha na área de captação. Só de cuidador, auxiliar e técnico de enfermagem. Antigamente era eu que fazia tudo isso. Hoje eu não lembro, não sei nem quem é quem. Mas a Hello Kid é a nossa captadora, tá? E aqui é o nosso podcast. Se você um dia fizer parte do nosso clube, o Home Care Club, você vai estar aqui gravando um podcast comigo. Temos uma área externa maravilhosa, que a enfermagem adora, porque aqui a gente tem aproximadamente 32 pessoas trabalhando no CLT e a maioria é enfermagem. O que eu falo? O setor que mais cresce dentro de uma empresa de home care é o assistencial. Temos aqui, ó, um espaço onde a gente faz o Dead Coffee, a cultura, a liderança diariamente, mas a gente precisa de rituais. Então, toda terça-feira, café da manhã e reunião, onde a gente apresenta os números, os problemas e as soluções. Aqui é a sala da minha esposa, diretora executiva, financeira. Aqui é Dedicar Remoções, é um braço do ecossistema que a gente criou. A enfermeira Dani é a responsável. Me fala um negocinho das emoções. Essa é uma dúvida que a maioria das pessoas tem. Você está mostrando algumas coisas aqui que grande parte, às vezes, que tem um home care não faz ideia que tem essa oportunidade de ter. Sim. Porque você tá mostrando coisas aqui, a gente vai mostrar outros departamentos, mas como que surgiu a Remoções na Por uma dor. Por uma dor. Por uma dor. Se quiser, eu falo lá em cima, que é a Juliana que me deu essa ideia. Boa, a gente vai acho falar que com fica ela. mais autêntico, né? A gente tava Réveillon, agora eu não lembro se foi 22 para 23 ou 23 para 24. A gente fechou um contrato no Tênis Clube, onde eu ganhei os ingressos e prometi a ambulância.
Aí eu fechei a ambulância e o cara esqueceu de mandar ambulância. E eu me queimei com o cara. E a gente louco atrás de ambulância, pagamos uma nota, porque Réveillon, última hora, vai pagar caro. E a Juliana, lá naquela hora, ela falou, Thiago, chegou a hora da gente ter nossa ambulância. Réveillon rolando, eu no Google, quanto custa uma ambulância? Babá. Aí no outro dia eu já mandei mensagem por uma amiga minha que tem uma empresa de ambulância e de home care também em Aracaju. E eu perguntei se ela não tinha nenhuma ambulância para vender. Então a Dedicar Remoções nasceu através de uma dor. Um problema. Boa. Legal. E um problema. E aqui fica o setor de compras, que a gente está mudando, vai ser o setor de RH e da qualidade, que o compras está lá em cima, que daqui a pouco você vai conhecer. Administrativo, financeiro, contas a pagar, contas a receber. Calma, eu sei que você deve estar doido. Vai chegar a sua hora, eu vou te ensinar tudo isso. Aqui tem a sala de reunião, que a Pamela está dando aula. Só dá uma entradinha ali agora, rapidão. Mostra o tamanho da sala. Prontinho. E agora a gente vai para a parte superior, que é o coração do home care. Ferron! Oi. Ah, até assustou. Então aqui é ao vivo a cor. Por quê? É pra falar baixo? Não. Ele perguntou da Dedicar Emoções. Aí eu falei assim, pro vídeo ficar autêntico, transparente, eu falei que foi você que deu a ideia lá no Réveillon. Eu quero que você conte essa história. Então, a gente tava jantando no Réveillon, no clube, que a gente tinha comprado lá um ingresso pra passar o Réveillon, e a gente tinha combinado de locar uma ambulância pra eles, né? E a gente locou a ambulância, aí chegou a hora do Réveillon, a gente tava lá, o pessoal, olha, cadê a ambulância? Eu falei, Thiago, cadê a ambulância? E a gente ligando, ele falou, daí o rapaz tinha entendido errado, ele falou, não, eu enviei um enfermeiro. Aí a gente falou, não, a gente não quer um enfermeiro, a gente quer uma ambulância. Ele, não vou conseguir uma Eu ambulância nem lembrava agora. dessa parte do que ela enviou seu enfermeiro. É, não ele lembrava. falou, não vou conseguir. Daí o Thiago falou, não, eu fechei um contrato com você, eu quero uma ambulância. Não, eu quero uma ambulância. Ele falou, eu vou dar um jeito. E aí a gente jantando, a ambulância chegou, deu tudo certo. E aí eu falei, Thiago, por que a gente não compra a nossa ambulância? Por que a gente não fornece esse serviço? Faz todo sentido com a Dedicare Cuidados, porque a gente tem os pacientes que às vezes precisam ser removidos, e a gente vai internalizar, né, um serviço para nós, e a gente não vai passar mais esses problemas de contar com o prestador e ele não fornecer aquilo que a gente precisa. Aí isso foi dia 31 de dezembro. Foi de 2000 e quanto? Eu não lembro. Foi de 22 Foi para 23, 23 para 24. De 23 para 24. 23 para 24. Porque 2022 a gente ainda tava em Alphaville. Isso. Certo. E aí, em fevereiro, a gente comprou. Aqui, pra mim, é um Boa. coração. Aqui é o coração. Explica o que faz aqui e o que faz ali. Aqui, ó, você que é da área, você sabe o que significa enfermeza. Enfermeza não faz nada além de não ficar na mesa sentado, tá? Agora, a equipe mais foda que eu acho é essa aqui, ó. É a escala. Aqui é só faz nada. Mentira, viu, gente? Tô brincando. Aqui é o pessoal que são enfermeiras cases, que cuida da parte administrativa e faz a gestão do paciente também. Auditoria, faz as prorrogações, faz mais o que, Evelyn, Por pelo amor que de esse Deus. setor existe? Uma medicação para o paciente nesse momento. Aí, ó. Esse setor existe para... Nossa, vamos falar assim, Resolver que problema? antes desse setor, eu preciso voltar com o microfone aqui, porra. Aquilo ali que vocês estão vendo não iria existir se não fosse nós dois. Junto com a Dayana, obviamente. Juliana, a gente tá mostrando a estrutura. Eu ia falar do time das enfermeiras cases, mas eu lembrei que antes de ter 5 enfermeiras, tínhamos... Eu e você. Nossa! Sou lascana. Eu contratei uma enfermeira porque uma cliente falou assim, eu tava instalando o NPP e a cliente olhou para mim e falou assim, Thiago, você é dono, você é enfermeiro ou você é escalista? Você tem que tomar decisão na sua vida. Eu falei, nesse momento eu sou tudo. Mas ali surgiu a necessidade de ter uma enfermeira. E a gente contratou uma enfermeira na época, mas não deu certo. Aí veio a Juliana para apresentar uma solução para a gente, que era de educação continuada para os cuidadores e técnicos. A minha esposa falou na hora, quer trabalhar com a gente? Vai ser contratado. Não perguntou salário, não perguntou nada, aceitou. Comecei a trabalhar sem saber de salário, sem nada. Só, então você vem aqui amanhã? Vou. Então eu vou. Aí a gente começou. Você Até faz hoje isso? é assim. Até hoje é assim. Aí você faz isso? Faço. Então vamos. Aí, umas 2 semanas depois, a Day, vou te apresentar a proposta pra você ver como que vai Aí ser. achou o salário, mas nada a ver, porque a gente não tinha essa percepção de salário. É porque era um duplo vínculo, né? Eu já trabalhava no hospital. E aí eu ia trabalhar 6 horas. Eu falei assim, nossa, gente, mas eu achei que não ia ser esse salário, porque é um salário menor do que eu recebia no hospital.
Aí eles, é que a gente não tem muita noção, né? Então a gente vai rever, não sei o quê. Super coração, porra. Não sabia. Vai falando aí, Ju, o que, que você acha? É. E a gente foi criando. E a Ju trouxe a profissionalização para dedicar. Porque o Thiago, técnico operacional, e eu fiz a faculdade, mas só para ter o Corém, porque eu não tinha e não tenho a vivência que a Ju tinha dentro do hospital. A parte de gerenciamento de Protocolo. escala, de protocolo, de gestão do paciente, foi a Juliana que trouxe. Mas assim, igual eu tava falando, a pessoa que tá faturando 100, 150 mil, ele não precisa ter essa estrutura de 5, 4 enfermeiras. Ela precisa ter uma Juliana, que ajude ela. Por mais que ela seja enfermeira, eu sou enfermeira. Tá, mas você precisa entender que você é a vendedora da empresa. Né? E ó, essa é a Thalita, gente, a farmacêutica. Daqui a pouco a gente vai conversar com ela. Tá? Então, Legal. é E para aqui? ela ter essa noção que ela precisa vender. E se ela for ficar na parte burocrática, na parte operacional, ela não vai escalar. Ela vai ficar só em 100 mil, 120 mil. Sendo que ela pode faturar 1 milhão por mês. Não sai do lugar. Não sai do lugar. Boa. E aqui? O que a gente tem aqui? Aqui a gente tem a Ana, gestão da qualidade. Começou com a gente na parte administrativa. Então ela entrou, a gente tinha quantos pacientes? Quantos funcionários? 5 funcionários. Hoje a gente tem quantos? 31 funcionários. É isso, galerinha. A Ana cuida da parte da qualidade. Então, ela avalia todos os processos. Ela vai batendo bumbo para que tudo aconteça da forma correta. Legal. Então, uma das coisas que o pessoal fica travado faturando 100 mil, na informalidade, não tem processo, não tem protocolo. Ela que cuida dessa parte. E aí, se você contratar uma Juliana, a Juliana que fazia essa parte. Entendi. Então, é de forma gradual. Beleza, passei para 300 mil. É uma outra... Vai precisar de uma outra estrutura. Vai precisar de uma outra estrutura. Aí, Com 300 mil, o que ele já não sabe e você pode falar para ele? porra, com 300 mil ele tem que ter no mínimo 2 enfermeiras, no mínimo 2 escalistas, um administrativo e um financeiro. Legal. Isso é no mínimo. No mínimo. As escalistas, elas, à medida que elas foram entrando, elas te ajudaram com o quê? Você Saiu da eu quero que você imagine, viu, você. Eu entrando na casa do paciente com o celular na mão, resolvendo um furo de escala para instalar uma NPP. E aí, quando a Ju entrou, a gente dividia um final de semana ela, um final de semana eu, e ao mesmo tempo todo mundo junto. E as escalistas vieram para ser um diferencial competitivo dentro da Dedicare, porque tem muita empresa de home care que terceiriza. Como que eu vou terceirizar o meu coração? Tá. Eu preciso internalizar o meu coração, porque aqui todo mundo sabe qual é a meta da Dedicare, qual é a missão da Dedicare. Lembra que lá embaixo era o setor de compras, aí veio para cá para cima, porque o compras precisa ficar perto do setor de suprimento e da logística. Boa. Então é lá, ó, cotar, avaliar e comprar, isso é cultura. Além daqui, aqui... Vamos aqui, ó. Bora. Aqui, Vambora. aqui é a nossa farmácia junto com o estoque, né? Aqui fica toda a estrutura. Foi uma das coisas, a importância, né, Fer, que eu acho. Com quanto tempo surgiu isso aqui depois? Quantos anos de Dedicare? Eu costumo falar assim, que de 2013 a 2018, 17, eu brinquei de ter Dedicare. Tá. Podemos falar que a empresa começou a ser empresa em 2018. Tá. Porque até então eu trabalhava dentro dos hospitais, ficava com um paciente, com outro. Teve uma época que eu fiquei com um paciente só, mas eu trabalhava em 2 escalas. Então, eu ficava de boa. Mas assim, 2017, 18 foi quando eu foquei 100%. E aí, isso daqui começa a surgir a partir daí? 2018? Não desse tamanho? Não. Não. Também ainda não. Não. Eu tô fazendo a pergunta porque eu quero que a pessoa que esteja aí desse lado entenda qual foi o processo. Tá. Porque não é da noite pro dia. Não é da isso, noite pro dia. Ó, pra você ter noção, 2018, 19, a gente atendeu a primeira criança, que eu instalava NPP, e aí de repente veio uma paciente um paciente com doença neuromuscular e precisava de insumos. Tá. E aí foi aí que começou a surgir. E eu não tinha. Tá. E aí a gente entendeu como que funcionava. Então, pra você ter noção, eu comprava isso
na porta da avenida. Uhum. Aí quando eu fui visitar uma empresa, eu entendi que eu precisava ter algumas documentações para eu comprar isso tudo direto da fonte. Você atendia naquela época só paciente particular? Naquela época, só paciente particular. Mas 2000, você já começou a precisar disso já? Com paciente eu particular? vendia isso. Tá, Aí vem na parte de parcerias estratégicas. tá. Beleza, fechei um contrato com você. Você precisa de fralda? Eu tenho, fica tranquilo. Ligava pra Gi da Camp Medical, Gi, me entrega isso tudo. E não pedia nenhuma porcentagem. Tá. Eu só otimizava Você o só caminho. fazia a ponte. Eu tinha o meu estoque, Uhum. mas não era o meu estoque. Era as minhas parceiras. Por isso Tá. que eu falo de parcerias estratégicas. Legal. Mas aí começou a surgir, a ter a questão do meu estoque quando eu comecei a atender operadora de saúde. Mas eu vendia isso pro particular, mas eu usava uma empresa. Entendi. E aí, para você chegar a atender operadora de saúde, aí não tinha como você Não ter do tinha. lado de fora, né? Não. Aí você está falando de outras documentações, um outro nível de exigência, Outro nível de exigência. que você teve que dar um outro salto. Outro salto. E pra você ter noção, você acabou de falar, tudo demora, né? Aham. Tudo tem um processo. Eu fiquei uns 3 anos atendendo uma operadora de saúde comprando na avenida. Tá. Mais caro. Aí quando eu fui visitar a empresa em Aracaju, a Constate, eu vi isso daqui. Você falou, eu preciso disso. Eu falei, porra, eu preciso disso. Eu preciso disso. Fazendo isso, eu tive uma economia por ano mais de R$200 mil. Esse é o funil da evidência, né? A gente fala, a pessoa precisa ver, enxergar e falar assim, tá, eu também posso ter isso aqui. Com certeza. Foi o que aconteceu contigo. Acontece isso com seus alunos? Acontece, porque se eu tive essa prova, eu falei, mano, o meu aluno, ele precisa vir pra cá pra ele entender o que ele pode ter com a empresa dele. E existe um processo. Tem aluno seu do Home Care Club que começou do zero? Tem aluno seu que já Tem. chegou em você com um faturamento X? Tem Mas todos tem os muita alunos. gente que já consegue escalar por enxergar isso aqui, por saber o que você fez e você cortar alguns caminhos. Vou pra dar essa um pessoa. exemplo raro, ou raro não, um exemplo. Elvira começou comigo em 2021. Eu tinha uma outra mentalidade. Agora ela já tem uma estrutura dessa. Laísa de Salvador, ela começou comigo em 2025. Do zero. Do zero. Ela já está inaugurando o escritório dela em agosto. Legal. Então, quanto mais eu aprendo, mais eu encurto o caminho do meu aluno. Legal. Se eu soubesse tudo isso que em 2021, a Elvira já estava em outro patamar. Sim. Mas ela me pegou na planta também. Então hoje os meus alunos, eles vão pegar um Thiago muito mais maduro, com Legal. muito mais bagagem. Então, poxa, o aluno que não tem Isso aqui. o aluno que não tem estoque, Uhum. ele usa o meu estoque. Tá. Então eu falo, aluno, pode oferecer que eu vou te vender. Uhum. Então é um ecossistema que a gente criou dentro do Home Care Club. Poxa, se eu vou precisar de um antibiótico, Thiago tem. Thiago consegue me vender. Quando que chegou a farmácia aqui na Foi quando em Aracaju, quando eu descobri Foi isso quando tudo. você descobriu lá. Aí olha que louco. As pessoas, elas ficam pensando assim, né? Eu preciso que chegue a oportunidade para eu fazer tal coisa. Não, pô. Eu fui lá, vi, falei, Dayana, vamos implantar. Implantamos, chegou uma outra operadora. Você tem tantos antibióticos? Tinha. Eu não tinha. Liguei pro cara de Aracaju. Me manda. Falei, Dayana, a gente precisa estruturar isso urgente. Então essa questão de eu usar a Camp Medical como o meu estoque, usar a Constate como o meu estoque, transformou uma ideia para usar para os meus alunos. Você é muito bom em relacionamento, você é muito bom em vendas. E isso daqui é algo que a gente vê. O pessoal que vem e começa a trabalhar com home care, na maioria das vezes, não tem esse perfil que você tem. Não. Ele tem um perfil de cuidador. O quanto que você instiga os seus alunos a saírem desse momento que eles estão, que fica olhando para o cuidado, mas esquece da venda. O quanto que isso é importante para eles crescerem? Para mim é 100%, porque senão ele vai ficar dentro do hospital de novo. Porque tem o negócio da enfermagem. Enfermagem é cuidar, mas eu falo assim, cuidar e lucrar. Então você cuida, mas você lucra também. Isso. Porque a gente da área da saúde, a gente foi doutrinado que a gente não tem que ter dinheiro, pô. A gente é Madre Teresa de Calcutá. Então o que eu mostro é, como que é a sua ambição? Vamos renovar a sua ambição. Então eu vou mostrando porque eu já tive no teu lugar, Fernando.
vem pra cá, olha o que eu conquistei, dá pra você conquistar, mas você precisa pagar o preço pela estrada certa, senão você vai ficar na estrada errada. E na maioria das vezes a estrada errada é linda, maravilhosa, mas ela te leva pro inferno. Isso. Hoje no ecossistema do Home Care Club, você consegue ajudar o seu cliente, o seu aluno na aquisição de novos Eu clientes? sou um canal de aquisição pro meu aluno, porque tem cidades que eu não gosto de atender. Então, às vezes chega lead para tal cidade, eu chego dentro do meu clube e falo, poxa, quem que atende lá? E hoje eu fiz isso, pô. Toma, Milena, atende esse cliente, porque eu não quero. Então, a Dedicare, o Home Care Club, é um canal de aquisição para o nosso cliente. Legal. Uma das dores, o meu Google Ads não funciona. Aí o que a gente criou? O nosso gestor de tráfego vai cuidar do tráfego da sua empresa. Que é um calcanhar de Aquiles Demais! absurdo que elas têm. Demais. Por quê? O meu sobrinho trabalha com gestão de tráfego. O meu sobrinho fez um curso tal. Não, poxa, tem que ser alguém específico que sabe o que está fazendo Profissional. e pro nicho que a gente atua. Senão não vai fazer sentido. Vai chegar 30 leads, 29 é desqualificado. Fato. Tá? É um Então o Home Care Club, ele encurta, porque tem um ecossistema. Legal. A gente pode voltar a falar com a Cíntia e depois a gente vai conhecer O estacionamento? lá embaixo o estacionamento. Fechou. E olha que doideira, né? Tipo, a gente vai fazer um ano que a gente mudou. A gente mudou porque a gente pegou o insight do Joel, a gente não cresce e muda, a gente muda e cresce. Aí a gente saiu de um lugar de 200 metros, com 4 vagas de garagem, a gente tá aqui em mais de 600 metros, com mais de 20 lugares de estacionamento. Já tá ficando pequeno. Já ficou pequeno, você vai ver o estacionamento, o pessoal já tá encavalando o carro. E o estoque que era lá embaixo, atrás da recepção, virou isso aqui tudo. Então a metade do andar é o nosso estoque. Há um mês e pouco atrás, quando eu vim aqui, esse estoque tava lá dentro. Junto com a farmácia. Lá. Exato. É isso. Exato. A gente tá esperando a nossa escalista, ela tá falando com o Carlos, que ele também é nosso aluno do Home Care Club. Ele trabalha com tecnologia, né? Com TI. E aí ele tá Ele é um desenvolvedor, não um programador. Um programador e tá criando um sistema para Home Care. Então todo mundo que é do Home Care Club vai ter direito, se pagar, obviamente, né, galera, que não é ação de graça, acesso a esse sistema. E olha qual é o maior diferencial competitivo. Esse sistema foi desenvolvido por um programador, mas com as orientações de um dono de home care. Que sabe todos os problemas que os sistemas têm aí fora e não atende o que você precisa no Às seu vezes dia a eu dia. tenho 4 sistemas, sendo que eu poderia ter tudo em um. E é isso que você está procurando fazer. Bom, Home Care Flow. Boa. Aqui, turma, lá tinha 4 vagas, né? Aqui a gente tem tudo isso de vaga, viu? Ó. Tem uma ambulância que está na manutenção. Santa Teresa, a gente fechou um contrato com o hospital. Aí ele falou, Thiago, pode plotar a sua ambulância com a nossa marca? Vambora. Pode. Bora, o importante é o contrato fechado. Isso você é muito forte, né? Em fazer parcerias, né? Fazer negócios, fazer parcerias, linkar algo que você tem aqui com outro cliente que você tem lá. Isso você é muito bom em fazer. E isso, o network é uma das coisas, é um dos pilares que você traz para o Home Care Club, né? Com certeza, porque eu acredito que eu não conseguiria fazer isso sozinho. Só eu e a Dayana, como a gente começou. Então a gente precisou de pessoas. E para aumentar o seu ecossistema, precisa de pessoas. Para ter parcerias, precisa ter de pessoas. Mas você precisa ter uma visão, cara. Precisa ser descolado. Precisa acreditar também. E tem muita gente que fala, pô, não acredito nas pessoas. Tem que acreditar nas pessoas. Tem. Você vai tomar tombo? Vai. Mas eu prefiro acreditar ainda nas pessoas. Então isso daqui é o nosso estacionamento. A cozinha fica na parte externa. E aí o pessoal... Isso aqui é lindo. Toda vez que eu entro aqui, eu agradeço a Deus. Toda vez, toda vez. A Ana me ajudou e ela criou pra gente. É assim que ela faz sala de reunião. Ela assim, ó. Fala, gente, eu tô gravando um vídeo pro YouTube, tá?
Tô com o Carlos, tô com a Mariana aqui. Eles são os irmãos que eu falei que a gente vai ter o nosso sistema Home Care Flow, que você do Home Care Club vai fazer parte dessa comunidade que vai ser lançado dia 4 e 5 de agosto. Só um minutinho só que eu vou ter que fazer uma entrevista com a Cíntia rapidinho, tá? Meu Deus do céu. Fernando, pergunta aí, o que você quer perguntar pra Cíntia? Cíntia, eu só quero saber o seguinte. Me explica qual é a função de todas as escalistas que estão ali e porque esse é o coração do que roda a Dedicare. Sim. Pensa o seguinte, você está falando para uma pessoa que tem um home care e essa pessoa, ela nem tem escalista, só que ela quer crescer. Tá. E ela é uma mancuse lá de 10 anos atrás, que ela não sabe se ela cuida dos processos burocráticos, se ela atende um furo de escala, se ele pensa em vender. Me fala qual que é o dia a dia ali e o quanto que isso libera o mancuse ou essa pessoa para poder pensar em crescer a empresa. A escalista é o braço, a perna, tudo ali que o Thiago não vai conseguir nesse momento. Então o Thiago é a cara, ele vai ali fechar o cliente e as escalistas, elas vão, é o coração mesmo. Então elas vão gerenciar a escala, monitorar a escala, captar profissional, fazer entrevista, para que a gente consiga encaminhar a melhor pessoa ali para o atendimento. Então a gente faz todo esse processo que o Thiago Fazia antigamente, O né? Thiago hoje, na maior parte do tempo, não faz ideia de quem está lá na ponta, no leito lá. O Thiago, às vezes, a gente fala assim, eu tô com um problema num paciente e tal. Aí ele já fala, tipo, mas quem que é esse? Porque ele fecha, mas ele passa a bola pra gente. Então, aí se ele perguntar pra mim, Cíntia, quem é tal paciente? Eu tenho que saber. Não é mais responsabilidade dele. Então, e aí eu passo isso pras meninas. A gente tem que estar todo mundo alinhado, falando a mesma linha, falando a mesma língua, né? Sabendo de tudo. Então, quem são as profissionais que estão lá, o que o paciente tem, o que o paciente precisa, quais são os cuidados. Então, é isso que a gente tem que saber para poder passar pro profissional que vai lá na casa. E aí explicar pro profissional da melhor forma, para ele chegar lá também ciente do que ele precisa. Para entregar o melhor, né? E a Cíntia entrou aqui com 22? Eu nunca acerto. 22. 22 anos, 22. eu falei, Cíntia, tá na hora de fazer uma faculdade, hein, bebê? Entrou, é minha filha branca, tá, gente? Entrou na faculdade e pela entrega, por tudo que ela faz certinho, né? Processual, tudo que eu não faço, eu pulo tudo. Aí ela foi promovida a líder de todas as meninas, então você gerencia hoje 6 ou 7? Com a que entrou, 7. 7 pessoas. 7 escalistas. 7 escalistas. Então a gente trabalha muito essa questão de mostrar que a Dedicare consegue ter um PDI, né? Um plano de desenvolvimento individual, e daqui a pouco ela vai ser o braço direito da Juliana, com um Corém. Porque eu já falei, a sua vaga já tá aqui, fica tranquila e ponto final. Sim, comecei a faculdade, Comprou um apartamento. comprei meu apartamento. Amor, porra, tudo adoro. se encaminhando. E eu já avisei que ela vai casar ano que vem. Qual que é a lista de casamento dela? Pai, mãe, Thiago e Juliana. Aí depois você convida o resto. Obrigado, Cíntia. Pô, Finaliza gente, aqui aqui. é minha sala, desculpa, pô. Ó, Gustavo, Pedrinho, Thaís, 3 horas da tarde, a gente não almoçou ainda. A enfermagem sabe o que é isso. Ó, uma das coisas que o Joel falou é que o cliente precisa entrar no seu escritório e sentir que é um palácio, porque o nosso produto é caro. Então, a pessoa que ela compra algo caro, ela precisa ter essa percepção. Então, quando eu fui no outro home care, que o cara me convidou, eu vi a sala dele. Quer ver? Eu posso chamar a Juliana, que a Juliana falou. Eu mostrei pra Juliana, eu falei, Juliana, eu vou ter uma sala igualzinha dele. Chama. Com carpete, frigobar, com negócio de vinho. E aqui a gente realizou. E daqui você toca muito da rotina da Dedicare, do Home Care do Club. Home Care Club. As aulas, na feita maioria por das aqui. vezes, são feitas por aqui. Live é por aqui, reunião é por aqui. O cliente entra aqui e depois vem pra cá. Um conselho para a gente fechar. Um conselho para quem está ali nesse faixa de faturamento de 100
a 150 mil com home care, tá travado, tá patinando, não tem metade ou quase nada do que Não, você tem um mostrou ali, mas precisa dar um passo e geralmente está sempre olhando para o dinheiro velho, o dinheiro que ele não tem e não está olhando para o dinheiro novo. Caracas, né? São vários conselhos, né? Porque eu não sabia que o home care poderia me dar isso tudo. Não sabia. E eu descobri quando eu visitei a empresa em Aracaju, eu falei, caracas, tem tudo isso que eu posso atender. Dinheiro novo. Então, às vezes, você tá parado no 100, 150 mil de faturamento porque você não visualizou ou ninguém te mostrou. Então, a importância de ter alguém também para encurtar o teu caminho. Nesse caso, é ter um mentor que já foi aonde você quer ir e esse cara tá voltando para te ensinar. É entender onde você está e se você realmente quer alavancar, porque de 2023 para 2024 nós crescemos 134%. Muita coisa. É muita coisa. Então, hoje, o que eu tô olhando? Mas no último ano, um ano e meio, você tem pisado em alguns lugares que também te ajudaram aqui no home care, que não necessariamente está ligado ao home care. São ambientes que te fizeram mudar o seu modelo mental. E aí você está trazendo aquele modelo mental para o home care e para o home care club. Para minha empresa, e eu tô encurtando o caminho da galera que fatura 100 mil, 150 mil. Por quê? Eu tô tendo esse destrave mental com o tamanho que eu tô tendo agora. Então agora imagina você encurtar essa caminhada. Quantos anos? São anos. Cara, 14 anos. E andando esse um ano com o Joel, com o ambiente que a gente tá conhecendo vocês, eu fui destravando muita coisa. Então vai ter um momento da tua empresa que você vai precisar olhar valuation, EBITDA, margem de EBITDA, KPIs, os indicadores. E não se assustem com essas nomenclaturas, porque você vai precisar saber sobre isso. Mas é tudo no seu tempo. O importante é você já ouvir agora isso e saber. Eu vou precisar estudar sobre. Já ter o acesso. Já ter o acesso. E ter o acesso é no Home Care Club. Porque eu já pego na fonte e despejo dentro do meu clube. É isso que eu faço. Show. Mentoria é isso, é encurtar caminho. Então o conselho é, encontre alguém, mancuse, que encurte o seu caminho.